Pronto, boa noite a todos. Vamos começar mais uma aula síncrona do curso de Álgebra 1. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Quase todos, basicamente, do material da semana 6, certo? Então, esse material fala basicamente sobre três teoremas, que são o pequeno teorema de Fermat, o teorema de Lagrange e o teorema de Euler, que é uma generalização do pequeno teorema de Fermat, tá? É, Então, bem, vamos começar fazendo esse exercício aqui, que não é sobre exatamente nenhum desses, mas é um resultado que é usado dentro de alguma dessas demonstrações. É um exercício de demonstração, tá? Mas ele é bem parecido com outra demonstração que já foi feita ao longo da disciplina, que é que se um número primo divide algum produto de dois inteiros, então ele tem que dividir um dos dois inteiros, tá? Então, por exemplo, se um número primo é P divide um produto AB, então esse primo P divide A ou divide o B, tá certo? Aqui é basicamente isso. Se A divide B vezes C e o MDC entre A e B é 1, então o A tem que dividir o C. É isso que eu estou querendo demonstrar aqui, que é uma generalização daquele outro princípio lá sobre números primos que eu mencionei ainda agora. Como que eu faço para demonstrar isso? Bem, lembra que a gente viu no material que o MDC pode sempre ser escrito como combinação linear dos dois inteiros, né? Dos dois inteiros envolvidos. Então, eu sei que existem inteiros, alfa e beta, certo? Inteiros, tais que o MDC, certo? Entre forma alfa vezes A mais beta vezes B, certo? Maravilha. Então, eu vou agora multiplicar toda essa minha última equação aí é, é por esse outro inteiro aí que aparece no enunciado, que é o C, tá certo? Vamos multiplicar tudo por C. Então, a gente vai ficar com a equação assim. C, certo? Igual a alfa AC mais alfa vezes B vezes C. Até aqui é isso que a gente tem, ok? Que outra hipótese que a gente tem aí no enunciado? A gente tem que o A divide de B vezes C. Então, por definição, o que é que significa isso? Então, como A divide B vezes C, então isso significa que eu posso escrever esse B vezes C como alguém vezes A. Então, existe algum M inteiro, tal que B vezes C é M vezes A. B vezes C é M vezes A. Então, eu vou agora usar isso e vou substituir aqui em cima. Aqui em cima também aparece esse B vezes C, vou substituir por, por M vezes A, tá? Beleza, então vamos ficar com C é igual a alfa AC, certo? Mais alfa BC, só que alfa BC é o quê? É alfa MA, né? Alfa MA. Maravilha. Então, o que é que a gente tem aqui? Do lado direito, dá para colocar o A em evidência, né? E alfa não, tá? Aqui aqui é beta, que é esse beta que está aqui. Então, substituindo aqui, também fica beta aqui. Pronto. Certo? Vocês entenderam, né? Eu escrevi errado ali em cima. Era beta e eu tinha escrito alfa. É, Pois bem, ali embaixo agora eu posso escrever o A em evidência. Então fica A, que multiplica o quê? Alfa C mais beta vezes M. Então, essa minha última equação aqui, ela está me dizendo o quê? Que o C
é A vezes alguém. Dizer que C é igual a vezes alguém é a mesma coisa que dizer que o A divide o C, que é o que eu queria demonstrar aqui, tá? Dizer que A divide C é a mesma coisa que dizer que eu posso escrever C como A vezes N, vezes algum inteiro N, tá? No caso, o N seria quem? Seria isso aqui, certo? Esse que seria o N. E isso completa essa demonstração, tá? A divide C, que o símbolo que a gente usa é esse, tá? Alguém tem alguma pergunta? É Boa noite, beleza? professor. Diz, Eu tudo tenho uma bem? pergunta. Por que C ficou em função de C aqui? Ficou alfa C. No caso, esses outros números hipotéticos têm que ser menor que C, né? O quê? Como é? Esses outros números. É, alfa, beta e M tem que ser menor que C, né? Porque o alfa vezes C mais beta vezes M. Para dar C tem que ser menor que C, né? Todos eles. Mas isso não. É verdade, mas isso não é, tipo, relevante aqui, não, tá? Porque eles podem ser menores, mas eles podem ser negativos também, tá? Você pode ter, sei lá, por exemplo, aqui escrever como, como 3 é 10 vezes 2 menos 1 vezes 17, sei lá. Então pode ter números negativos envolvidos aí, tá? Então você pode ser menor realmente, mas ser maior em módulo. Então essa coisa de ser maior, menor, não é relevante não aqui para esse exercício. Você não precisa se preocupar com esse aspecto, não. Tá certo. Ok? Ok. Ficou tudo em função de C, por quê? Porque eu tinha aquela equação ali em cima, que era essa aqui, ó, que escrevia o 1 como combinação linear do A e do B, certo? O 1 como combinação linear do A e do B. Aí eu multipliquei Ah, porque tudo o seu por multiplicou C. C de dois lados, não foi? Multipliquei por C dos dois Ah, lados aqui. entendi, Aí eu entendi. passei dessa equação para essa aqui. Por isso que ficou o C aparecendo direto, certo? Certo. Pronto. Deixa eu só resolver aqui o negócio rapidinho e eu volto para a gente fazer a próxima. Se alguém tiver mais uma pergunta sobre essa questão, vocês esperam um pouquinho, tá? Pronto, voltei. É, vocês têm mais alguma pergunta aqui, pessoal, sobre alguma passagem dessa demonstração, sobre mais alguma coisa? Qualquer coisa eu explico, tá? Então, tudo bem. Então, vamos para a segunda questão aqui. Segunda questão, que na realidade é a terceira questão lá do material, que é calcular qual é a ordem de 2 no anel Z35, com esse asterisco em cima, que é para falar apenas dos elementos invertíveis lá do Z35, tá? Então, o que é a ordem de um elemento primeiro? A gente precisa ter esse conceito bem compreendido. Então, a ordem de um elemento A, aí nesse anel, no anel Zn, só considerando os inversíveis, é o menor, é o menor, é, é o menor número natural positivo, tal que é o menor natural positivo n, digamos, tal que a elevado a n é igual a 1, é igual ao elemento neutro da multiplicação.
Então, lá no material tem explicando isso melhor. Como que eu vou fazer isso, né? Bem, por exemplo, vamos pegar algum exemplo mais simples aqui primeiro. Se eu tivesse no Z é, 5, por exemplo, certo? Só os inversíveis do Z5. Então, a gente sabe que os elementos aqui são todos aqueles que vai ser vai ser n barra, onde n é relativamente primo com 5. Ou seja, que o MDC de n com 5 é 1. Então, seria 1, 2, 3 e 4. Lembra que Z5 é 0, 1, 2, 3 e 4, né? São os possíveis restos de divisões por 5. Só que como eu só quero os elementos inversíveis, aí o zero cai fora. Então, qual é a ordem? A ordem de 1. A ordem de 1 é o menor expoente positivo, tal que se eu elevar ele a esse expoente, vai dar 1. Então, a ordem é 1, né? Porque 1 é elevado a 1 já é 1. Qual é a ordem de 2? Aí eu tenho que sair vendo. Eu sei que 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 2 dá 4. 2 elevado a 3 dá 8. Só que aí 8 já a gente já escapou aqui, né? Lembra que 8, se eu estou no Z5, 8 é a mesma coisa que 8 equivale a 3, né? Porque o resto da divisão de 8 por 5 é 3. Então, 8 nesse anel equivale a 3. Ele é congruente a 3. Então, ainda não é 1. 2 elevado à quarta dá 16. 16 já passou também de 5, então eu tenho que achar algum desses aqui que seja equivalente a 16, que seja congruente a 16. Qual é o resto da divisão de 16 por 5? É 1. Então, 2 elevado à quarta dá 1. Isso quer dizer que a ordem de 2 é 4. De 2 é 4. Certo? Então, eu quero saber qual é o menor inteiro, tal que, se eu elevar 2 a esse inteiro, no Z35, vai dar 1. Certo? É isso que a questão tá me perguntando. Desse jeito que eu fiz aqui embaixo, eu saí elevando 2 a 1, a 2, a 3, a 4, até achar 1, né? Até achar 1 como resultado. Essa forma de fazer não é muito favorável, não. Por quê? Porque eu estou fazendo na doida. Eu não sei nada que me ajude aqui para eu, pelo menos, ter uma ideia de que valores que podem ser essas ordens. Para a gente saber algum valor que possa ser essa ordem, a gente usa ou o pequeno teorema de Fermat ou usa o teorema de Lagrange, ou usa o teorema de Euler. A gente usa o pequeno teorema de Fermat se o n daqui, se o n daqui, ó, for um número primo. Se ele não for primo, aí a gente usa o teorema de Euler. O que o teorema de Euler diz? Teorema de Euler, ele diz o seguinte: ele diz que nesse caso aí, ó, que 2 elevado a φ de 35 é congruente a 1 módulo 35. O que é φ de 35? É a função φ de Euler. A função φ de Euler, ela diz para a gente qual é o número de inteiros que tem entre 1 e 35, que são relativamente primos com 35. Sair calculando é, na mão mesmo, né? Você escreve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35. Aí desses aí eu quero saber quais deles que o MDC dele com 35 é igual a 1. Pronto, 1 é. O MDC de 1 com 35 é 1. O MDC de 2 com 35 também é 1. De 3 com 35 também é 1. 4 com 35 também é 1. De 5 com 35 já não é 1, né? O MDC de 5 com 35 vai ser 5. Então 5 não conta. O MDC de 6 com 35 é 1. De 7 com 35, o MDC já é 7. Então também não conta. O de 8 com 35 é 1. De 9 também é 1. 10 com 35, o MDC dá 5. Então não vai ser contabilizado. De 11 com 35 vai dar 1. De 12 também. De 13 também. De 14 também. De 15 com 35. Opa, quer dizer, calma, de 14 não, né? 14 com 35, o MDC dá 7, então esse aqui não é contado. De 15 com 35 também, porque o MDC seria 5. 16, beleza. 17, beleza. 18, beleza. 19, beleza. 20, não. 21, não também. 22, sim. 23, sim. 24, sim. 25, não. 26, sim. 27, sim. 28, não. 29, sim. 30, não. 31, sim. 32, sim. 33, sim. 34, sim. 35, não. Então, restaram quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, esse φ de 35 é 24. Por quê? Porque existem 24 inteiros entre 1 e 35 que são relativamente primos com 35. Lembra o que é relativamente primos, né? Que o MDC do número com 35 é 1. Beleza? Essa é uma forma de se calcular qual que é a função φ de Euler de um número. Força bruta. Tem outra forma que usa o teorema da fatoração única de inteiros, tá? E a gente também já trabalhou. No caso, como é que a gente faz? A gente olha para a fatoração de 35. Qual é a fatoração dele? 35 é 5 vezes 7. Então, a função φ de Euler de 35, ela é calculada assim: 35 vezes 1 menos 1 quinto vezes 1 menos 1 sétimo. 7 aqui, tá? Deixa eu ajeitar esse 7 que tá feio. Então, fazendo os cálculos, quanto é que dá isso aqui? Dá 35 vezes 1 menos 1 quinto, fica 4 quintos. 1 menos 1 sétimo fica 6 sobre 7. Pronto. 5 com 7 dá 35. 4 vezes 6, 24. Mesmo resultado que a gente tinha achado aqui, só que de uma forma bem mais eficiente, desde que, claro, a gente saiba calcular, né, qual é a fatoração do número. Ok? Essencialmente, desde que eu saiba todos os números primos que dividem esse número indicado. Pronto, então o que o teorema de Euler aqui nesse caso me diz é que 2 elevado a 24 é congruente a 1 módulo 35, que é a mesma coisa que dizer que 2 elevado a 24 é igual a 1 em Z35. Ok, então isso é o que o teorema de Euler diz. O que é que diz agora o teorema de Lagrange?
O Teorema de Lagrange diz o seguinte, que se eu sei algum inteiro, tal que se eu elevar 2 a esse inteiro vai dar 1, que é a ordem? A ordem é o menor número inteiro positivo que vale isso aqui, tá? Que se eu substituir ele aqui também dá 1. Então, a ordem tem que ser o menor. Se a ordem não for 24, que já é uma possibilidade aí, qual que seria a outra possibilidade pelo Teorema de Lagrange? A ordem tem que ser um número divisor de 24. Um número inteiro positivo divisor de 24. Então, isso dá uma limitada nos possíveis valores que a ordem vai ter, tá certo? Eu não vou sair vendo na doida. Eu já sei que a ordem vai ter que ser algum divisor de 24, ok? Então, a ordem de 2 é um divisor de 24. E aí, quem são os divisores de 24? Eu tenho 1, 2, 3 né? É, é 4 5 não 6 7 não 8 9 não 10 não 11 não aí 12 e agora só 24, né? O próximo. Então, a resposta vai ser um desses inteiros aí. Ou vai ser um, ou vai ser dois, ou vai ser três, ou vai ser quatro, ou vai ser seis, ou vai ser oito, ou vai ser 10, ou, desculpa, ou vai ser 12, ou vai ser 24. Desses aí, o menor deles, que quando eu fizer 2 elevado a esse cara igual a um, vai ser a ordem. Alguma dúvida até aqui? Beleza? Ou não? No caso do número ser, se ao invés de ser esse 35 aí, a gente tivesse algum número primo, tá certo? Se tivesse, sei lá, 37, por exemplo, dá 31. Aí a função feed order dele vai ficar o quê? 31 vezes 1 menos 31, certo? Vai ficar P vezes 1 menos P. P vezes 1 menos P dá P menos 1. Então, o que o teorema de Euler diz nesse caso é que A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Isso é o que a gente chama de pequeno teorema de Fermat. É um caso particular do teorema de Euler, certo? No final da aula aqui, a gente retoma ao pequeno teorema de Fermat, tá? Então, vocês querem perguntar algo sobre o que eu expliquei até aqui ou tá tudo ok? Ok, então vamos ver quem que é a resposta mesmo desse problema, né? É qual desses inteiros aí que é a ordem de 2. Então, a ordem de 2 é um divisor de 24. Então, pode ser um, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ou 24. Aí eu vou sair calculando. 2 elevado a um dá 2, não é um. Então, a ordem de 2 não é um. 2 elevado a 2 dá 4, que não é um também. Porque lembra que eu estou em Z35, tá? Então, tudo que for menor, que for maior ou igual a zero e menor do que, do que 35, beleza, só é repetir. Se der algo que for maior ou igual do que 35, aí eu tenho que dividir por 35 e ver qual é o resto, tá? Vamos lá, então. 2 ao cubo dá 8, também não é um. Então a ordem também não é 3. 2 a quarta vai dar 16, que também não é um. 2 à sexta
Em 2 à quinta dá 32, 2 à sexta daria, daria, é, daria 64, só que 64 já é maior que 35, então eu tenho que reduzir módulo 35, tenho que dividir por 35 e ver qual é o resto que vai dar. Se eu divido 64 por 35, 64 é 35 mais 29, né? Então o resto da divisão fica 29, também não é 1. 2 a 8 dá quanto? 2 a 8 dá. Bem, uma outra forma é fazer 2 à sexta vezes 2 ao quadrado, não é isso? Pode ser. Então, só que 2 à sexta é 29, pelo que a gente viu. 29 vezes 2 ao quadrado, 29 fica vezes 4. Pode fazer assim. 29 vezes 4 dá 116. 116. Eu tenho que ver qual é o resto da divisão de 116 por 35. Aí vamos fazer assim, ó. Eu sei que 35 vezes 2 dá igual a 70. Sei que 35 vezes 3 dá quanto? 70 mais 35 dá 105. Então, 116 para 105 está passando 11, né? Então, isso aqui dá 11. Beleza? Dá 11. Aqui vocês tentem relembrar o que a gente fez na aula da semana passada, tá certo? Para lembrar desses exemplos aí que envolvem congruências, que envolvem essa aritmética modular que a gente chama. Então, também não é 8 a ordem, porque deu 11 que não é 1. 2 a 12 vai dar o quê? 2 a 12 pode ver como 2 a oitava vezes 2 a quarta. 2 a oitava é 11, 2 a quarta é 16. 16 vezes 11 dá quanto? 16 vezes 11 dá 16, 16 de novo dá 6, 7, 76. É maior do que 35, então eu vou reduzir módulo 35. Tenho que dividir por 35 isso. Então, 35 vezes 4 fica 140, e 35 vezes 5 fica 175. 176 é 1 a mais que 175. Passou 1, então isso aqui é igual a 1 em Z35, tá? Beleza? Então a ordem é 12. A ordem é 12. Por quê? De todos os possíveis números que podiam ser a ordem, o menor que faz com que dê igual a 1, quando eu elevo 2 a ele, é 12. Então a ordem é 12. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Você pode perguntar, tá? Vocês são muito calados hoje. Tudo bem, então? Tá certo. Então, vamos passar para a questão seguinte, que é essa aqui. Usando usando o pequeno teorema de Fermat, encontre o resto da divisão de 2 elevado a... Que número é esse, né? Tenho quantos zeros aqui? A, 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 a 100 mil por 17. Então, vamos lá. O que é que o teorema de Fermat ele diz? O pequeno teorema de Fermat, ele diz que se a gente fizer, se P for o número primo, se P for primo e A for inteiro, então A elevado a P é congruente a é, módulo P. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pego qualquer inteiro
certo? Elevo a um número primo, o resto da divisão de A elevado a esse primo por P é A. Vamos ver exemplos disso. Então, vamos pensar que o P é 3, certo? Por exemplo, e que o A é 5. Então, 5 ao cubo, 5 ao cubo dá quanto? 5 vezes 5 dá 25, né? 25 vezes 5 dá 125. Se eu dividir 125 por 3, vai dar o quê? Dividindo 125 por 3, dá 4 aqui, resta 0, aí abaixo é 1, fica 5. O resto da divisão foi o mesmo número daqui da base. Vamos ver outro exemplo. P igual a 5, que é primo também, e A igual a 4. Se eu fizer A elevado a 5, desculpa, se eu fizer A elevado a P, ou seja, se eu fizer tipo 4 elevado a 5, 4 elevado a 5 dá 2 elevado a 10, dá 1024. Se eu dividir 1024 por 5, não interessa tanto qual que é o quociente aqui, mas quando eu multiplicar 5 pelo quociente vai dar 1020, né? O resto vai ser 4, que é o mesmo número da base daqui. Esse que é o pequeno teorema de Fermat. Se chama pequeno teorema de Fermat para não confundir com o teorema que é mais famoso de Fermat, que é o último teorema de Fermat, que tem até livro de tipo livro de literatura sobre ele mesmo, tá? Não é uma coisa que, que é uma coisa que acabou virando mainstream assim, mais sobre matemática, escapou da bolha. Certo? Então, usando isso no nosso exemplo, eu quero dividir por 17. Se eu quero dividir por 17, o 17 é que vai ser o P, certo? O 17 vai ser vai ser o P. Então, eu tenho que 2 elevado a 17 é congruente a 2 módulo 17. Isso aqui é o que o pequeno teorema de Fermat diz para a gente. Então, se eu fizer 2 elevado a 17, isso é um número que é muito gigante, e se eu dividir isso por 17, eu não sei que número que vai ser, mas eu sei que o resto da divisão vai ser obrigatoriamente 2. Para facilitar e não ter que ficar lidando tanto com potências de 2, eu vou dividir aqui os dois lados da, aqui dessa minha congruência por 2. Então, vai ficar que 2 elevado a 16, ele é congruente a 1 módulo. Então, se eu pegar 2 elevado a 16 e dividir por 17, eu sei que o resto vai ser 1, certo? Eu sei que o resto vai ser 1. Então, pronto. Como é que eu posso agora usar isso? Como é que eu posso utilizar como é que eu posso utilizar essa propriedade aqui para descobrir agora qual que é o resto da divisão de 2 elevado a 100 mil por 17? Vamos começar dividindo 100 mil por 16, tá? O expoente que eu quero é com 100 mil. E o expoente que eu tenho já é com 16. Então, eu vou dividir 100 mil por 16. Quanto que vai dar aqui, né? Qual que é a fatoração é de 100 mil? 100 mil é 10 elevado à quinta, não é isso? 10 elevado à quinta, 10 elevado à quinta. Portanto, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 5 vezes 5 elevado a 5, ok? E 2 elevado
E aí, tipo 16, né? Isso aqui é 100 mil. É isso aqui. E, pronto, 16 é 2 a quarta. Então, pronto, quantas vezes que 16 cabe aqui dentro? 100 mil dividido por 16 dá 2 a quinta vezes 5 a quinta, dividido por 2 a, a quarta. Ou seja, isso vai dar 2 vezes 5 a quinta. Ok? 2 vezes 5 a quinta. Então, o que é que a gente pode fazer aqui? Como que eu posso fazer para esse 16 que está aqui, ele virar 100 mil? Eu tenho que elevar dos dois lados a quanto? Bem, vamos ver. Se eu quisesse, deixa eu tirar isso daqui para liberar espaço. Se eu quisesse fazer, por exemplo, vamos começar com algum número menor. 2 se eu quisesse saber qual é o resto da divisão de 2 elevado a, a 50, tá? Por 17. Aí eu sei que o resto da divisão de 2 a 16 por 17 é 1. Então, se eu elevo de ambos os lados ao quadrado, aí eu sei que a de 2 elevado a 32 também é 1, módulo do 17. Porque em Z17, isso quer dizer que 2 elevado a 16 é igual a 1. Então, eu elevo dos dois lados ao quadrado, aí vai dar que 2 a 32 também é 1. Se eu levasse agora, ao invés de ao quadrado, se eu levasse ao cubo, se eu fizesse 2 elevado a 16 ao cubo, aí vai dar 1 ao cubo também. Só que 2 elevado a 16 ao cubo, 16 vezes 3 se multiplicar, dá 48. Então, 2 elevado a 48 também é igual a 1 em Z17. Só que eu não quero 2 a 48, né? Se fosse 2 elevado a 50, eu queria 2 a 50. Então, multiplica por 2 ao quadrado dos dois lados. E aí, o que é que vai ficar? 2 a 50 é igual a 2 ao quadrado, que é 4 em Z17. Então, o resto da divisão de 2 a 50 por 17 seria 4. Então, eu vou fazer a mesma ideia aqui. Vou sair elevando isso aí a alguma coisa bem grande para a gente conseguir chegar no, a, a, a esses 100 mil, tá? Vocês estão entendendo a ideia? Ninguém falou nada, eu vou admitir que sim. Ok. Então, como foi que eu achei aqui, por exemplo, esse 4? Eu podia ter pego 50 e dividido por 16. 50 dividido por 16 dá o quê? Dá 3 vezes 16, que dá 48, mais 2. 2 é o resto aqui, foi esse 2 que veio daqui, tá? Então, se eu dividir agora 100 mil por 16, qual é o quociente que eu vou ter e qual é o resto? Nesse caso, a divisão dá exata, tá? Então, com esse número aí que a gente tem agora, se eu fizer aqui, ó, dividindo 2, dividindo 100 mil dividido por 16, vai ser o quê? Vai ser 2 a quarta, cancela com 2 a quinta, fica duas vezes, 2 vezes 5 a quinta. Ou seja, se eu elevar e não tem nenhum resto, tá? Aqui esse resto é zero, ok? Ok. Então eu vou simplesmente aqui elevar de ambos os lados a esse número gigante aqui. 2 vezes 5 a quinta. Beleza, né?
Então, elevando dos dois lados aí, isso vai ficar do lado esquerdo, 2 elevado a. Aqui sem a barra, desculpa. 2 elevado a 100.000 é congruente também a 1 módulo 17. Então, o resto da divisão de 2 elevado a 100.000 por 17 é 1. Também. A gente usou o pequeno teorema de Fermat para fazer esses cálculos. Alguma dúvida, alguma pergunta aí? Ou não? Vocês entenderam? Professor, eu confesso que eu tô com algumas dúvidas, mas aí eu acho que eu não consigo nem elaborar as dúvidas que eu tenho. Eu acho que para mim o Hum, método é, eu vou ver essa aula de novo e vou seguir o material e aí talvez eu vá certo. mandar minhas dúvidas por e-mail. Porque aí às vezes Pronto, pode bate um ser. insight alguma coisa e eu meio que não entendo. Aí eu prefiro rever esse material aqui, comparar com o material lá do acompanhar junto com o Pronto, texto e depois entendi. mandar. Certo, então. Mas só para a gente recapitular, tá? Eu vou aproveitar aqui e fazer um exemplo parecido, certo? Repetido. Tipo, mesmo estilo, só que diferente. Então, vê. é, Qual o resto da divisão de 3 elevado a. Deixa eu escolher quem é o expoente por último, tá? Por 13. Aí vai ser 3 elevado a 30. É 300, pronto. Qual o resto da divisão de 3 elevado a, a 300 por 13? Que é uma coisa que você não vai ficar fazendo na mão, tá? Porque esse 3 é elevado a 300 é um número que é muito grande. Eu acredito até que se você botar esse número para fazer na sua calculadora, talvez seja um número que ele nem indique direito, ele já coloque com alguma notação científica mesmo, que não vai servir de muita coisa, tá? Então, você começa usando o pequeno teorema de Fermat. Então, pequeno teorema de Fermat, ele diz o quê? Como 13 é primo, certo? Então, ele diz que 3 elevado a 13 é congruente a 3 módulo 13, certo? Quem fica aqui no módulo é quem você está querendo. É o divisor. Eu quero o resto da divisão de tanto por 13. Então, quem vem aqui para o expoente e quem vem aqui para o módulo é o divisor. Ok? Beleza. Então, ficar com esse 3 aqui não vai me ajudar muito, não. Fica mais fácil se aqui, ao invés de ser 3 se aqui for 1. Então, eu vou dividir dos dois lados por 3 e vou ficar com a congruência assim. 3 elevado a 12, 3 elevado a 12 é congruente a 1 módulo 13. Beleza. Então, agora eu já sei, ó. Isso já facilita a minha vida, porque eu sei que 3 elevado a 12 deixa resto 1 quando eu dividir por 13. Então, ao invés de eu sair fazendo todas as potências possíveis, eu vou andando de 12 em 12, porque se, se o resto que 3 elevado a 12 deixa quando eu divido por 13 é 1, qualquer potência desse número aqui, quando eu dividir por 13, também vai deixar resto 1. Também vai deixar resto 1. Então, 3 elevado a 24
também vai ser congruente a 1, módulo 13. 3 elevado a 36 também vai ser congruente a 1, módulo 13 e assim por diante. Então, eu tenho que ver só por quanto que eu tenho que elevar aqui para chegar o mais perto possível dessa potência. Lembrando que quando a gente elevar aqui, multiplica os expoentes, né? Multiplica os expoentes. Pode falar, Paulo. Então, tá, entendi. E aí, 3 elevado a 12, ele vai ser congruente a 1 módulo 13. Ok. Isso. Então, ele também vai ser congruente a 1 no módulo 13 para qualquer múltiplo de 12, Potência. nesse caso aqui. Isso. Qualquer potência dele, que se eu fizer potência aqui, se eu fizer alguma potência assim, né? Na Ah, realidade, o que eu estou fazendo multiplicando. é isso aqui, tá? É, Multiplica os expoentes. Então, se o expoente for qualquer múltiplo de 12, o resto também vai ser 1 quando a gente dividir por 13, entendi. certo? Certo. Então, pronto, o que eu tenho que fazer é ver qual que é o múltiplo de 12 que está mais perto possível de 300, para a gente minimizar os cálculos, tá certo? Por exemplo, agora 300 já é múltiplo de 12, né? Deixa eu escolher outro número aqui. 301. Pronto. 301, certo? Para não ser múltiplo de 12. Porque 300 já era múltiplo de 12. Então, quem que é o múltiplo de 12 que está mais perto de 301? Ser 300, que é 12 vezes 25, não é isso? 12 vezes 50 daria 600, isso. Então, 12 vezes 25 dá 300. Então, se eu elevar aqui dos dois lados a 25, aí vai dar o quê? Vai dar 3 elevado a 12 elevado a 25 é congruente a 1 elevado a 25 módulo 13. Então, deu 3 elevado a 300 é congruente a 1 módulo 13. Só que aí o que é que eu quero? 3 é elevado a quem? A 301. Então, eu multiplico por 3 dos dois lados. Aí vai dar 3 elevado a 301 é congruente a 3 módulo 13. Então, qual é a resposta? O resto da divisão de 3 elevado a 301 por 13 é 3. E agora, beleza? Beleza, professor. Aí só para eu ver se eu fixei. Aí o senhor adicionou, Uhum. é lógico, multiplicou por 3, porque aí usa a regra de potência. 3 elevado a 300 vezes 3 é igual a É, 3 vezes 300 mais 1, que é a isso. potência do 3. Tá. Exatamente. Porque eu quero aumentar lá no expoente, né? Aham, Se eu quero aumentar no expoente, eu tenho que multiplicar. entendi. Tá, beleza? Beleza, Tranquilo? professor. Pronto. Posso colocar na prova uma dessa, né? Pode. Essa daí pode. Se de preferência, essa daí, professor. Bota De 302. preferência essa. Bota 302, que aí a gente não vai saber fazer, não. Então 303. Beleza. Vamos ver a outra aqui, que é parecida. Ela pergunta de uma forma um pouquinho diferente, tá? Mas a ideia é a mesma. Encontre o dígito das unidades de 3 elevado a 100 quando expresso na base lá na base 7. Então, o dígito das unidades quando a gente representar na base 7, ele vai ter um monte de B1, B2, B3, B4, blá, 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 até um BN. O último dígito que aparece aqui é ele, né? E lembra como é que a gente escreve algum inteiro na base 7? Digamos, por exemplo, que eu quero escrever o número 65 na base 7. Como é que a gente faz isso? A gente vai fazendo divisões consecutivas por 7. Aí 65 por 7 dá 7 vezes 9, 63. Então fica o resto 2.
Aí agora, 9 não é menor que 7 ainda, então eu divido por 7 de novo. Aí dá 1 e resto 2. Aí agora esse quociente aqui é menor que 7, aí pronto. E aí terminou. Aí para eu escrever 65 na base 7, eu olho para o último quociente e para os restos na ordem inversa, né? Então 65 é 1, 2, 2 na base 7. Aí esse dígito das unidades aqui, ó, ele veio de onde? Ele veio na ordem inversa, né? Então esse dígito das unidades aqui é esse 2 daqui, tá? É esse 2 daqui. Então, quem que é o dígito das unidades de quando eu divido, de quando eu represento algum inteiro lá na base 7? O dígito das unidades é exatamente quem? É o resto da divisão do número por 7. Beleza? Ou não? O dígito das unidades da representação de um inteiro na base 7 é o resto da divisão do inteiro por 7. Então, o que a questão está pedindo, só que pedindo de uma outra forma, é qual o resto da divisão de é, é, 3 elevado a 100 por 7. O que a questão está querendo saber realmente é isso. Qual o resto da divisão de 3 elevado a 100 por 7? A questão está querendo saber isso. Aí ficou bem parecida agora com a última, né? O que é que eu tenho que fazer? 7 é primo. 7 é primo. Então eu uso o pequeno no teorema de Fermat para me dizer que 3 elevado a 7 é congruente a 3 módulo 7. Ou dividindo tudo por 3, 3 elevado a 6 é congruente a 1 módulo 7. E aí agora, pronto, eu tenho que passar do 6 que eu tenho aqui para chegar no 100 que eu tenho aqui. Quem que é o múltiplo de 6 mais que tá que é mais próximo, hum, menor, né, do que 100? Se souber de cabeça, ótimo, se não, você faz a divisão, tá? Você divide 100 por 6 e vê quem é o quociente e quem é o resto. O que importa mesmo para a gente aqui é quem é o resto. Tá certo? Então, divido 100 por 6. Divido 100 por 6. 100 por 6 vai dar quanto? Aqui dá 1, resta 4. 40 por 6 dá 6. 6 vezes 6, 36. O resto, 4. Então, 16 vezes 6 dá 96. Não é isso? 100 é 16 vezes 6 mais 4. Então, aqui dá 96. O múltiplo de 6 mais perto de 100, só que menor que 100, é 96. Ok? Então, se eu elevar dos dois lados a 16, tá? Então, eleva agora a 16. Eleva a 16. Então, vai dar 3 elevado a 6 elevado a 16 é congruente a 1 elevado a 16 módulo 7. Ou seja, 3 elevado a 96 é congruente a 1 módulo 7. Só que eu não quero 96, então eu tenho que multiplicar tudo aqui por 3 a quarta. Esse 4 que veio daqui é justamente esse 4 que veio daqui do resto. Quando a gente achou aqui 4, já dava para dizer que a resposta seria 3, que iria ficar 3 a quarta, tá? Que 3 elevado a 100 seria congruente a 3 a quarta módulo 7. Só que a resposta vai ser essa aqui? Não, né? Porque 3 a quarta dá 81.
Isso aqui dá 81. E eu quero o resto da divisão de 3 a 100 por 7. O resto de uma divisão por 7 é no mínimo 0, no máximo 6. Então, não pode ser 81 a resposta. O que é que eu tenho que fazer, então? Achar alguém que esteja entre 0 e 6 que seja congruente a 81 módulo 7. Então, eu tenho que ver quem entre 0 e 6 que é equivalente a 81, seguindo essa relação de equivalência que a gente está trabalhando aqui, que é a relação de equivalência pelo resto da divisão por 7. Então, só é eu dividir 81 por 7 agora. Qual que é o resto? Então, dividindo 81 por 7, 7 vezes 10 vai dar 70, né? 7 vezes 11 dá 77, resto 4. Então, 81 é congruente a 4 módulo 7. Agora sim, 4 é menor que 7, então terminou. O resto da divisão de 3 a 100 por 7 é igual a 4. Então, o algarismo das unidades, o dígito das unidades de 3 elevado a 100, quando eu represento ele na base 7, é 4. Essa aqui é a resposta. Tá tudo bem? É a mesma ideia da última, só que foi perguntada de uma forma um pouquinho diferente. Então, já envolveu dois assuntos aí, tá? Envolveu esse assunto agora, que envolve congruências, o pequeno teorema de Fermat, e também envolveu aquela parte sobre os inteiros que a gente falou antes, sobre representação de um inteiro em uma base, ok? É uma boa questão, é um bom exemplo de questão para cair em prova, porque envolve dois assuntos. Oi, Paulo. Pode falar. É, cadê? Só, deixa eu ver, só para fixar. Tá. A questão de dividir aqui 3 elevado a 7 é congruente a 3 no módulo 7. Quando a gente reduz aqui, essa questão da gente diminuir, por exemplo, 3 elevado a 7, aí eu reduzo para 3 elevado a 6 porque eu divido por 3. A ideia é sempre a gente ir para o 1, a gente prefere o 1 porque é mais fácil de calcular, porque o expoente que a gente está pegando é menor, é só uma facilidade de cálculo, ou por regra eu tenho que dividir as bases para poder ficar desse jeito. Não sei se ficou claro. Tipo, deixa eu te responder fazendo a questão de outra maneira. Tá. Eu podia começar daqui, podia, e ficar pensando, qual que é o múltiplo de 7 mais perto de 100, para a gente fazer a mesma ideia. Quem é que seria? 7 vezes 11 dá 177, 84, 91 seria 98. Tá? Então, eu poderia fazer 3 elevado a quanto para chegar em 98? Desculpa, 7 vezes quanto dá 98? Dá 14, tá? 14. Então, se eu elevar dos dois lados a 14, eu vou ter a mesma congruência ainda. Então, eu teria 3 elevado a 98, seria congruente a 3 elevado a 14 módulo 7. É verdade isso? Sim. Só que o problema é o quê? É que esse número aqui não me ajudou em nada quase, né? Eu vou continuar tendo que dividir esse número aqui, que se simplificar esse número, porque esse número continua sendo muito grande. Por outro lado, se eu divido tudo logo por 3, eu faço com que aqui aí fique 1, e aí 1 elevado a qualquer expoente vai ser 1. Então facilitou minha vida, não foi? Entendi. Verdade. Beleza? Beleza. Se eu quisesse começar com essa primeira congruência, é, eu poderia. Só que como eu vou estar elevando ainda dos dois lados 3 a alguma coisa, eu vou continuar com números muito grandes. A não ser que, tipo, por acaso, eu tivesse que elevar tudo a 2, 3, aí seria um número pequeno. Mas eu estou elevando a 14, 16 aqui, né? Então, é, qualquer coisa que não seja 1 elevado a 16 é um número muito grande, continua sendo complicado. Então, é melhor você logo reduzir a 1, alguma parte,
Porque aí todas as potências que você tiver vão ser 1, certo? E aí você só se preocupa mesmo com esse resto aqui da divisão, esse resto aqui no final, aqui no fim, tá? Por quê? Aqui, o expoente que vai ficar não vai poder ser muito grande, não, tá? Esse expoente que fica aí não tem como ser muito grande. Por quê? Porque ele é no máximo 6. Como ele é um resto de uma divisão por 7, ele é no máximo 1 a menos que 7. Então, eu estou limitando as, os possíveis expoentes ali, tá certo? Para tentar lidar com coisas que sejam o menor possível. Eu consigo fazer isso se eu colocar um lá do lado direito logo. Beleza? Ô, professor, só mais uma pergunta agora. Diga. Entendi essa questão, eu entendi. Aí, pelo teorema de Fermat, beleza. Aí, se P é um número primo, então A elevado a P é congruente a P no... A elevado a P é congruente a A módulo P. Ok. Aí, Uhum. o senhor fez essa Isso, primeira parte, aí a isso gente se não fosse primo, não é isso? Isso, sendo, se for primo. Se P é primo. E se não for, não fosse primo, beleza, vamos ver mais um exemplo aqui. Então, e se o divisor não for primo? Então, pronto, vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos pegar o resto da divisão de alguma coisa por 15. Por 15 não, por quanto? Por 18, pronto. Então, qual o resto? O resto da divisão de 5 elevado a... Daqui a pouco eu escolho. Por 18. Daqui a pouco eu digo quem é que vai ser o expoente aqui, tá? Vamos Ok. deixar por enquanto, vamos deixar por enquanto esse expoente como sendo 40, certo? Bem, divisão por um número primo, o pequeno teorema de Fermat me ajuda. Se não for primo, aí quem me ajuda é o teorema de Euler, que tem o pequeno teorema de Fermat como caso particular. Aí, como eu tinha mencionado antes, ele me diz o quê? Ele diz que 5 é elevado à função φ de 18 é congruente a 1 módulo 18. Então, eu tenho que saber quanto é isso aqui. O que é isso mesmo, pelo que eu tinha explicado antes? É a quantidade de inteiros entre 1 e 18 que tem o MDC com 18 igual a 1. Então, eu posso sair contando na mão, ou eu posso usar aquela fórmula que eu disse. Ó. Eu olho para qual que é como que é a fatora 18, né? É 2 vezes 9. Então, a função φ de 18, ela é 18 vezes 1 menos 1 meio, vezes 1 é menos 1 terço. Aqui nos denominadores vem os primos que dividem o número, tá? Mesmo aqui em cima sendo 3 ao quadrado, aqui embaixo só vem 3 elevado a 1 mesmo. Então, isso dá 18 vezes 1 meio vezes 2 terços. 2 vezes 3 dá 6. 18 com 6 dá 3 vezes 2 dá 6. Então, φ de 18 é 6. Só para ver, né? É 1, beleza. É 2, não tem MDC com 18 igual a 1. É, 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 é 3 também não. 4 também não. 5 sim. 6 não. Aí, 7 sim. 8 não. 9 não. 10 não. Aí, 11 sim. 12 não. É, 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 é,
É 13 sim, 14 não, 15 não, 16 não, 17 sim, 18 não. Pronto, então realmente são 6, tá? Não precisava fazer essa verificação, não. É só para eu ilustrar que a fórmula está realmente certa. A demonstração da fórmula está no material lá. Se vocês quiserem dar uma lida por curiosidade, beleza, mas eu não vou cobrar a demonstração disso, não, tá? As provas que eu vou cobrar são provas mais simples, que nem essa que eu fiz aí no início da aula. Até a demonstração dessa fórmula para a função φ, ela é meio complicada mesmo. Ela usa argumentos combinatórios, o princípio da inclusão e exclusão, tá? Para quem pagou o princípio de contagem, para quem está lembrado lá das estratégias das contas que se fazia lá, pode dar uma olhadinha, certo, como revisão mesmo, que eu coloquei mais como um material extra para a pessoa que se interesse olhar, mas eu não vou exigir essa demonstração não, só que você saiba usar a fórmula. Então, pronto, φ de 18 é 6. Então, pelo teorema de Euler, eu tenho que 5 elevado a 6 é congruente a 1 módulo 18. E agora acabou, né? Agora é a mesma coisa de antes. Eu vejo por quanto que eu tenho que multiplicar 6 para chegar o mais perto possível de 40. CV6, 36, né? Então eu elevo dos dois lados a 6. Aí vai dar 5 elevado a 36 é congruente a 1 a sexta, módulo 18. Só que eu quero chegar a 5 elevado a 40. Então agora eu multiplico por 5 a quarta. Aí vai dar que 5 elevado a 40 é congruente a 5 a quarta módulo 18. Então só tenho que ver agora qual que é o resto de 5 a quarta por 18. É o mesmo problema que eu tinha no começo, só que com um número muito, muito, muito menor, né? Então fica muito mais fácil de lidar. 5 elevado a 40 é uma coisa gigantesca e 5 elevado a quarta é só 625. Beleza? É meio grande ainda para dividir por 18, é um pouquinho, mas é bem menor do que 5 elevado a 40, tá? Então, eu tenho que dividir aqui 5 a quarta, que é 625, por 18. 18 vezes quanto para chegar em 62, vezes 2 dá 36, vezes 3 dá 54, né? Aí resta 8, 85. 85 agora, 54 era vezes 3, vezes 4 dá 72. Então, vezes 4 agora. 4 vezes 18, 72. 85 menos 72 fica 13. Aí pronto, 13 é menor que 18. E aí acabou, né? Porque 5 elevado a 40 é congruente a 5 elevado a 4 módulo 18. E 5 elevado a 4, quando eu divido por 18, deixa resto 13. Então, isso aqui é congruente a 13 módulo 18. O resto é 13. Certo? Então, se o divisor lá não for, for primo, aí você recorre para o teorema de Euler. A única coisa a mais que tem que fazer é você calcular quem é a função φ do número lá, tá? Mas aí você usa essa fórmula que eu coloquei ali em cima que já vai, tá? Basicamente. No caso do teorema de Euler, ele pode ser usado para basicamente todos os casos, tá? Porque o pequeno teorema de Fermat, ele é um caso particular dele. Porque se o P for um número
primo, quem que é φ de P? Que é, aqui é um adendo, tá? Se P for primo, quem que é φ de P? Φ de P é o número de inteiros que tem entre 1 e P, que são relativamente primos com P. Então, que o MDC dele com P é 1. P é primo e todo mundo que eu estou falando aí, com exceção de P, é menor que P. Então, todo mundo tirando P vai ser relativamente primo com P, né? Porque não tem como nenhum deles ter algum fator comum com P, porque P é primo e é maior que todos eles. Então, φ de P é igual a P menos 1. Você pode ver isso desse jeito, pela definição, ou pode ver isso pela fórmula. Φ de P vai ser o quê? P vezes 1 menos P. Porque a, a fatoração de P vai ser igual a ele mesmo, porque ele já é um número primo. Então, P vezes 1 menos P dá o quê? Dá P vezes 1, que é P, vezes P vezes 1 menos P, que é menos 1. Então, pelo teorema de Euler, aí você vai ter o quê? A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P, que é a mesma coisa que tinha antes, né? Só que antes era A elevado a P é congruente a módulo P. Já está feita aquela divisão que a gente estava fazendo nos outros exemplos, já de cara. O pequeno teorema de Fermat é um caso particular do teorema de Euler, tá certo? Eu vou fazer só mais um exemplo agora, que é um exemplo parecido com aquele da ordem de novo, que usa o teorema de, de Euler com o teorema de Lagrange, certo? Vou fazer ele mais uma vez aqui para vocês olharem de novo, que eu não sei se vocês entenderam. Então vamos fazer o seguinte: calcule a ordem três em. Lá no outro exemplo, tinha sido o quê mesmo? A ordem de 2, né? De 2. Então, calcule a ordem de 3 em Z15, nos inversíveis de Z15. Eita, não tem interrogação, não. Então, como é que eu inicio? Eu tenho que achar alguém que, elevando 3 a esse número, dê igual a 1 em, em Z15. Ou seja, eu tenho que achar alguém que 3 elevado a esse cara seja congruente a 1 módulo 15. Como que eu posso fazer isso? Teorema de Euler. O teorema de Euler, ele diz que 3 elevado a φ de 15 é congruente a 1 módulo 15. Ou seja, a mesma coisa que dizer que 3 elevado a φ de 15 é igual a 1 em Z15. Mas aí, quem é que é o φ de 15? 15 é 3 vezes 5. Então, φ de 15 é 15 vezes 1 menos 1 terço, vezes 1 menos 1 quinto. Então, isso dá 15 vezes 1 menos 1 terço dá 2 terços, 1 menos 1 quinto dá 4 quintos. 3 vezes 5 dá 15, 2 vezes 4 dá 8. Então, até aqui o que eu sei é o quê? Que 3 elevado a 8 é igual a 1 em Z15. Então, achei alguém que, elevando 3 a ele, dá 1. Se eu achei alguém, metade do caminho já foi, porque agora eu uso o teorema de Lagrange. O teorema de Lagrange diz o quê? Depois que você acha alguém
que dá certo, tá? Que faz com que elevando dê igual a 1. Ele diz que a ordem de 3 é um divisor desse expoente que eu achei. É um divisor de 8. Então, que possibilidades que eu tenho? São os elementos do conjunto 1, 2, 4 e 8, certo? O 8 eu já sei que vai dar certo, então eu tenho que ver se algum desses aí menores que 8 também vai dar. A- Até aqui tudo bem? Lembrando que a ordem é o menor expoente positivo, certo? Positivo, né? É claro, porque senão a ordem seria zero sempre. Tem que ser o menor expoente positivo, que se eu fizer 3 elevado a esse expoente, vai dar 1. Eu já tenho algum candidato. Como que eu acho algum candidato? Pelo teorema de Euler, se o inteiro não for primo, se ele for composto, que é o caso aqui de 15. Se fosse, se fosse primo, eu já podia usar direto já ir pelo pequeno teorema de Fermat, tá? Já podia ir direto também. Aí depois que eu acho algum candidato, eu acho a lista inteira dos candidatos. De que maneira? Se eu acho alguém, os outros que podem ser a ordem são divisores desse alguém. Então, como eu achei aqui que 8 é uma possível ordem, as outras ordens possíveis têm que ser divisores de 8. Então, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 4 ou 8. E aí eu vou agora sair verificando. 3 é elevado a 1 dá 3, então não serve. 3 elevado a 2 dá 9, não serve, porque não é 1. 3 elevado a, a 4 dá 81, né? Só que eu estou em Z15, então eu tenho que dividir 81 por 15. 15 vezes 4 dá 60, 15 vezes 5 dá 75. 75 para 81 fica faltando 6, né? Então isso aqui é igual a 6 também em Z15. Então também não é 4 a ordem. Então é 8. Porque eu já sei que 3 elevado a 8 é igual a 1 em Z15. Por quê? Pelo teorema de Euler. Se a ordem não for 8, a ordem tem que ser algum divisor de 8. Como não é nem 1, nem 2, nem 4, então é porque é 8 mesmo. Alguma pergunta? Então, de novo, você usa o teorema de Euler para achar quem é um candidato à ordem e usa o teorema de Lagrange para achar quem são os outros candidatos. E aí a ordem dentre essa lista de candidatos, o menor que der certo. O menor que é levando 3 aí a ele, fica igual a 1. Como aqui mais ninguém deu certo, então a ordem é 8 mesmo. Ok? Professor, Alguma eu pergunta? entendi. Eu tenho uma Diz, Paulo, pergunta fala. e eu entendi esse raciocínio todo tranquilo. A minha pergunta realmente é na propriedade mais besta. Lá em cima, aqui nesse primeiro, antes de usar o teorema de Euler, 15 é igual a 3 vezes 5. Aí a função é f de 15, 15. Por que propriedade é essa que o senhor usou aqui? Colocou 15 multiplicando 1 menos 1/3 vezes 1 menos 1/5. Que Essa é a decomposição é essa? fórmula, essa é a fórmula para a função, para essa função aqui que está expressa lá no material, tá? Ah, tá. Que é Então, aquilo que eu tinha ela é falado ainda específica. agora. Tá certo. Ela é específica da função de Euler. Então, se o material já tem Isso, lá. Tá, ok. Tá certo. exatamente. Se você tem, por exemplo, que um inteiro n ele é 2 ao cubo vezes 3 à quinta vezes 5 ao quadrado vezes 7 elevado a 1, por exemplo. Digamos que a faturação dele é essa. Aí φ de n vai ser o quê? Vai ser n vezes 1 menos 1 meio, vezes 1 menos 1 terço, vezes 1 menos 1 quinto, vezes 1 menos 1 sétimo. Independentemente de o expoente aqui ser 3, ser 2, ser 5, ser 1,
Aqui fica 1 menos 1 meio, 1 menos 1 terço, 1 menos 1 quinto e 1 menos 1 sétimo, tá? Independente de qual for o expoente que aparecer lá na fatoração. Para entrar aí, só importa que esse número primo apareça na fatoração de n, tá? Não importa com que expoente, só que ele apareça. Aí fica n vezes 1 menos 1 vezes 1, 1 menos 1 sobre algum primo desses, vezes 1 menos 1 sobre outro desses primos e assim por diante. A fórmula é essa. Essa é a forma mais fácil de fazer direto a conta. Se não quisesse fazer assim, você podia sair verificando de um em um os números entre 1 e 15, que o MDC deles com 15 é igual a 1. Tá certo? Então só seriam oito casos. É 1, é 2, é 4, 5 não, 6 não, aí seria 7, aí seria 8, 9 não, 10 não, 11 sim, 12 não, 13 sim, 14 sim e 15 não. Pronto, seriam oito números realmente entre 1 e 15 que o MDC com 15 é 1. Ou faz assim, ou usa a fórmula. Tanto faz. Agora, se o número for muito grande e você tiver já qual que é a fatoração dele, é mais fácil fazer com a fórmula mesmo, tá? Beleza? Então, pronto. Beleza, professor. Diz. Não, Fala. falei não, professor, só agradecer. Ah, tá bom, tá bom. Então, pronto. É isso por hoje. Na semana que vem eu vou fazer mais alguns exercícios envolvendo ainda congruências. Vão ser exercícios envolvendo congruências lineares, também o teorema de Wilson e o teorema chinês dos restos. A aula da semana 7 fica como a última aula que vai cair na prova, tá? Porque na semana que vem eu vou fazer exercício sobre a semana 7. O que eu passar na semana que vem, eu não vou ter tempo de fazer aula de exercícios antes de a gente fazer a prova. Então, fica o assunto da prova até o assunto da semana 7, que é a que eu enviei agora, acho que ontem, ou anteontem, não lembro, e que eu vou fazer questões sobre ela na semana que vem. Aí, o material que eu passar na semana que vem e na outra não vão cair para essa prova, vão cair só lá para outra prova, tá? Beleza? Então, o assunto da prova termina no material da semana, no material da semana 7. Então, o assunto da prova já está todo no AVA. Vocês podem adiantar se quiserem, vocês podem revisar o de antes, mandar dúvidas lá no fórum, mandar dúvida por e-mail, enfim, tá certo? Para a gente fazer uma primeira prova legal, tá certo? Então, eu vou finalizar a gravação aqui. Se vocês quiserem perguntar algo em seguida, também fique à vontade.